gente barriguda e o sol muito lindo ali aparecendo. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, minhas pedras preciosas, meus diamantes, minha plateia mais rica do mundo. Sejam muito bem-vindos a um papinho aqui com Lalu. Hoje Lalu acordou um pouco não tão feliz, não tão... sabe aqueles hormônios os hormônios que soltam a dopamina, que deixa você assim toda feliz? Hoje não foi bem assim, que eu acordei, né? Temos que ser sinceros, ser verdadeiros. Mas depois eu fui me assim pensar que não, Cleide, é normal. Tem dia que você tá com as energias vibrando só energia boa, outra hora também tem as energias ruins que embaçam assim, que dá um choque na nossa energia, a ruim com a boa, e daí a gente fica assim estremecido, diferente, agitado, muitas vezes até nervosa e com menos paciência de resolver nossos probleminhas que vão surgindo no decorrer do dia, que é normal. As coisas não acontecem só como... Nem no conto de fada não é bonito. Você vê que o conto de fada, né? Ele começa com muito suplício, com muito sofrimento, daí tem um finalzinho feliz. E normalmente não é tão feliz assim, porque durante toda a luta do conto, passa que algumas pessoas perdem, as coisas não acontecem exatamente como as pessoas do conto querem, né? Muitas vezes acontece com tragédias e coisas inevitáveis. E no fim, os protagonistas terminam bem, porém afetados. Então, nem nos contos não é só felicidade, não é só alegria, não é só prazer, tem toda uma luta. Tudo nessa vida tem os dias difíceis, os dias mais difíceis, os dias melhores e os dias mais legais ainda. E é um oscilar, né? Um oscilar é uma roda gigante onde as coisas podem estar tudo bem, de repente pode estar tudo diferente, tudo mais difícil. E assim é a nossa vida, meus amores, nossos hormônios, né? A mudança que tem dentro de nosso sistema imunológico, que mexe, né, com o nosso psicológico, mexe com nossos sentimentos, com nossas emoções, com nosso QI, né, que às vezes fica cansadinho, enfim. E sabemos que temos que zelar do nosso cérebro fazendo exercício, comendo as coisas saudáveis, evitando o álcool, evitando o tabagismo, evitando tudo que não deixa a vida mais animada, mais feliz e mais energética. A gente tem que evitar. Se por acaso, né, você faz essas coisas que não faz bem, que você só faça uma vez na semana, umas 4, 5 vezes no ano, que não é saudável, mas que você gosta desse esporte não saudável, desse negócio não saudável, eu gostaria que você eliminasse, que fosse zero. Mas tem pessoas que, antes de saber que fazia tanto mal, talvez começou muito jovem, alguma coisa que não é legal, vá tirando, né? Porque tudo é uma força de um hábito, é força de você educar o seu cérebro. Demora, no começo não vai ser difícil, não vai ser fácil, quer dizer, você tirar um vício, só dizendo vou tirar, né? Então é uma prática bastante pesada, é como se você estivesse puxando muito peso. Eu digo isso porque eu também já tive que me libertar de vários vícios na minha vida, não foi só de um, vários vícios por pessoa, vício por alguma coisa, vício por alguma coisa que me reprimia, que me deixava para baixo e que me adoecia, e eu tive que eliminar da minha vida. Então é como se você estivesse carregando um peso que você não pode puxá-lo quando você está tentando eliminar ele da sua vida, mas depois é um prazer tão grande, uma vitória tão grande você falar para você assim, dizer para você, eu consegui. Isso é uma coisa, gente, gigantesca, que você se torna um humano que acredita mais em você, que você fala assim, eu posso, né? Eu posso me libertar de tudo nessa vida. Claro que não é fácil.
Eu vou te dizer porque quando você está no vício, você pensa que você vai morrer sufocado, que você nunca vai superar, que você nunca vai sair do vício, nunca vai sair desse sofrimento. E eu falo isso, dependência emocional também. A dependência emocional, ela é um trem tão... que aperta você, que lhe espreme tanto, 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 que você pensa que você vai até morrer. E parece que você não vai se libertar, parece que todo mundo tem força menos você. Mas um dia, por o hábito de você dizer que quer se libertar e você fazer algumas coisinhas para ir se libertando e se ajudando a se libertar, é possível. Mas não é assim, ó. Não adianta você ficar pensando que eu tenho a receita, porque eu tive que tentar, tive que pelejar, tive que errar e acertar até dar certo. E é assim com todo mundo, temos que ser fortes. Aí você diz assim, é tão ruim, é tão pesado, é tão difícil que é melhor eu continuar essa vida abusiva, essa vida dessa dependência, E não é, gente. É pesado, mas não é impossível, você tem que se ajudar. Porque a dependência emocional, ela é como todos os outros vícios, ela destrói tua mente, destrói tua força física, teu prazer, tua felicidade, te deixa para baixo, te deixa desanimado, te deixa se sentindo sem autoestima, você fica com a... Até porque normalmente a pessoa de quem você é dependente emocionalmente, ela te põe muito para baixo e você tende a acreditar nessas mentiras que a pessoa te fala. E quando você está doente emocional, mas quando você vai se libertando, você vai ver que todas as coisas que ela disse é sobre ela e não sobre você. E é onde você se resgata e sobe e fica feliz e começa a ter liberdade. Eu vou falar um conto para vocês que eu não conto ele direitinho como é o conto mesmo, mas eu conto como eu me lembro, que eu já ouvi sobre esse conto, que é sobre um cavalo que vivia amarrado. E no dia que soltaram esse cavalo, que desamarraram, ele não percebeu que ele estava desamarrado, porque ele viveu tanto a vida dele, foi só isso ali de viver amarrado, de estar ali, só poder caminhar e até onde a corda dava, só até onde a corda dava. Daí, quando soltaram ele, ele não se sentiu solto. Ele continuou numa prisão imaginária, que aquela corda só estava dando para ele até onde ele sempre foi. Mas ele podia ganhar um mundo. Ele podia avançar e sumir, procurar outros horizontes. Mas por ele estar psicologicamente amarrado naquela corda antiga, naquela prisão antiga, ele não passava do lugar que ia até a corda, porque a mente dele estava presa. Não, ele não estava mais preso. E assim é a nossa mente. Eu falei sobre esse conto, que é para você saber que essa corda não existe. Que essa prisão emocional é de mentirinha, é uma coisa que o seu cérebro se acostumou e acha, ela não existe, você não depende dessa pessoa. Você vai ver que se por acaso essa pessoa tiver que ela mesmo te deixar, você vai ter que superar, vai doer, claro, né? Vai ser bastante dolorido. Mas você vai superar. Você vai superar, você vai ver que era uma prisão imaginária, que você sobrevivia e que você está prestes a conhecer pessoas que te faça tua mente abrir mais sobre isso, sobre ser querido, viver uma vida sentimental livre e tua, né? Quem tá fazendo esse barulhinho é Valentina, porque Valentina não pode me ver gravar um vídeo que ela acha que ela tem que vir cá. Ela tá presa lá no quintal e tá fazendo esse barulhinho. E ela não tá presa imaginariamente. Nesse caso não é. Ela está presa mesmo. Ela quer participar dos vídeos todos, né, que a gente faz, você já viu, e acaba participando dessa forma imaginária, porque eu tô falando da Valentina e eu tava falando de prisão, de apego emocional, de dependência emocional. E eu tenho tanta fé em Deus, que como Deus me libertou das prisões emocionais, quando eu vi que eu não era presa a ninguém, quando eu vi que eu estava fazendo um papel de boba, que eu não estava amarrada em nada, que nada estava me prendendo, só minha mente, né? Quando eu vi que isso foi
que eu estava solta. Isso foi tão libertador que se eu pudesse eu saía falando para todo mundo: ei, solta, você não está presa, deixa aí, tenta não se prender, né, dessa forma imaginária, te solta, fica leve, vê que tua vida é muito gostosa, e quando tu soltar essa independência, quando tu largar, né, que você é dependente, quando você vê que você não é dependente de ninguém, de nada, só do Senhor Deus e de você mesmo, de suas ideias, você vai ver que é muito libertador, que é muito grande, tudo fica melhor, o cheiro fica melhor, o sabor fica melhor, as caminhadas ficam melhores e tudo na vida fica melhor quando você não tem essa prisão. Gente, quando você vive preso mentalmente a alguém, você tem medo de ir e vir, porque a pessoa vai dizer porque você foi, se não falar porque você foi, vai falar uma piada. Eu sei, eu já vivi isso, eu não estou falando porque eu aprendi com ninguém, eu ouvi num conto, não. Eu sei porque eu já vivi. É horrível, horrível você ter essa dependência, porque tudo que você faz com medo, você faz com aquela intranquilidade dentro de você, aquela angústia, achando que você está fazendo a coisa mais errada do mundo, sendo que não é. Não é, você é livre, você é livre. Não estou falando para fazer coisas erradas, mas para fazer coisas que te faz bem, para viver, para ir e vir, sabe? Sem as pessoas ficar te dando piada, falando que você é bom para bater perna, para fazer as coisas, tal coisa assim, que era para fazer para aquela pessoa, que você vive na dependência, naquela dependência daquela pessoa. Você não depende dela coisíssima nenhuma. Você acha que depende, eu já lhe disse que isso é uma ilusão. E aquela pessoa ainda acha que tudo que você faz tem que fazer todos os dias, rotineiramente. No dia que você não fizer, aí essa pessoa, ó, e você se sente muito para baixo. Você adoece, né? Porque mesmo que você ache que você tá dando demais e a pessoa tá sendo ingrata, isso lhe faz mal, que você fica infeliz. E eu vou abrir para a Valentina, que ela está rasgando muito a porta, chamando muita atenção. Valentina, eu só queria mesmo chamar a atenção. Quando eu abri a porta, ela não entrou e quem saiu foi o Aston. Gente, como eu estava dizendo, eu sei contar essas histórias porque eu vivi. Quando eu digo que eu vou ser uma grande escritora, não são de coisas que eu vou inventar, são de coisas que eu passei, que eu vivi. Talvez eu não conte como que eu vivi, talvez eu conte muitas coisas como se fosse uma personagem. Porque é mais gostoso, é mais sensato que assim seja. Mas eu vou fazer grandes livros ainda, grandes, grandes, grandes. Eu nem posso passar para outra dimensão enquanto eu não fizer meus livros, né? Todos. Um já está feito, só falta confeccionar, levar para editar e tal, né? Isso é uma água aromatizada e colorida, com casca de caju, casca de baba-timão. E aí sei de onde vem o aroma da árvore. Assim como fazem aromatizada com casca de abacaxi, casca de laranja, hortelã, também cravo, enfim, aromatizada com vários sabores. E essa é aromatizada e colorida com baba-timão e casca de caju, né? Que é lá do meu cajueirão, do meu rei lá do Vale do Sossego. Isso também é um anti-inflamatório natural e de vez em quando eu tomo, quando eu me sinto precisando. Gente, deixa eu terminar meu pensamento sobre apegos emocionais, sobre dependência emocional
Isso chega a ser doença, sim, e a gente tem que se tratar. A gente tem que se tratar. Se você puder ir num psicólogo, se você puder fazer terapia, faça. Mas se você não acha que você está necessitando tanto assim dessa terapia com uma pessoa, um profissional, um especialista, você conversa muito com Deus. Começa a escrever muito, gente. Eu falando sério sobre escrever. Se você não fizer escritas, desabafe. Desabafe, tipo um vídeo desse que eu tô fazendo, e se você não tiver coragem de postar, você delete, mas faça um grande desabafo, fale tudo que te magoa, fala tudo que te deixa para baixo. Eu sempre falei em livros, em cadernos, eu rabisco tudo, todos os meus sentimentos, o dia que eu acordei assim, o dia que me fizeram assim, o dia que me falaram assim, o dia que me levaram a passar por isso, o dia que me derrubaram, o dia que eu me deixei derrubar, o dia que eu me deixei humilhar, o dia que eu me deixei, que eu me desprezei. Eu tenho que estar desabafando sobre isso e acho bom e natural que você faça também, porque mesmo com tudo isso que eu faço os meus desabafos, em vídeo, em cadernos, o tempo todo, lendo livros, deixa eu te contar que eu tenho cada surto, cada choque mental, assim explode como se fosse o burnout que o povo fala, né? Que é tudo assim, tudo te aperta, que você. Ai, que bom que tem gente que só grita e corre doido, dá uns gritos assim, fica muito louco, quebra alguma coisa. Que bom que é só isso. Porque quando passa disso, afeta a tua vida, afeta a vida dos outros, né? Porque quando for uma violência só passar aí gritando ou só quebrar uma coisinha desnecessária que não vai fazer falta, tudo bem, mas quando for para quebrar algo importante, algo seu, algo que te marque tanto, que seja uma dor, então eu acho que todos nós que por algum motivo fica muito dependente emocional, deveríamos nos tratar assim, começar a ver que somos que nem o cavalo que está amarrado, mas realmente não está amarrado. Começar a perceber, buscar ajuda. Dentro de você, do seu interior, você sabia que tem um grande amigo seu dentro de você mesmo, um grande, amicíssimo, e não esse monstro gigantesco que quer te botar para baixo, que quer te dizer que tu é feia, que tu é desarrumada, que tu é essa, que tu é aquela. Não, dentro de você tem um gigante que você precisa acordar ele, porque ele te fala da tua beleza infinita, do teu poder infinito, que foi o Criador que te deu. E é melhor que você perceba que essa corda não existe que está te amarrando, que essa corrente não existe e que essa cadeia, né, esse cárcere que você criou na sua vida não existe. Ele é imaginário. Ele, quando você pôr a mão assim, você vai ver que sua mão passa. É imaginário. Você pode sair, você pode voar, você pode ir muito alto e muito longe. Mas você não pode deixar a doença emocional te levar para o fundo do poço, de ficar melancólica muitos dias, ficar depressiva muitos dias. Não pode. Te resgata. Acredita nesse gigante que está aí adormecido dentro de você. Acorda ele. Acorda para lutar por você. Né? Porque esse negócio de ser herói dos outros, só herói dos outros e deixar você para baixo, não é bom. Não é bom. Primeiro que se eu não consigo ser boa comigo, imagina com os outros. Então eu tenho que ser legal comigo. Tenho que ser não a toda poderosa, né? A invencível. Você não tem que se achar assim também. Você precisa do poder de Deus. Você precisa dos reinos santíssimos do Senhor. Você precisa de apoio de alguns amigos, né? Não vamos também dizer que a gente pode andar só. Deus nunca quis isso. Deus quer a gente com companheiros para quando a gente cair, o companheiro levantar. Então, mas não dependendo de um companheiro que mais te derruba do que te levanta. Isso não é de Deus, não é divino, não é bom. Então é sobre isso. Hoje o desabafo é mais isso mesmo, dependência emocional. É um cárcere que nós inventamos. Nós não vivemos nesse cárcere, nós temos a liberdade de sair dele. Estude muito, vai ter sempre um corredor, vai ter sempre uma porta uma válvula de escape, vai ter sempre uma porta de socorro, de emergência, você vai sempre achar, acredite. Mas você tem que levantar e acordar o gigante para lutar por você. Só assim você consegue passar também para quem vive em sua volta
a verdade, a realidade. Começar a tirar aquela ilusão da caverna que só existe sombras, que lá fora tem um mundo lindo, maravilhoso. O mundo não é só aquela caverna de sombras. E nós temos que acordar para isso. Amém? E é sobre isso. Hoje, Kekeda está filosofando, bonito, lindo, maravilhoso. Até eu tô gostando de mim. Aliás, eu sempre fui minha fã, mas eu tô ficando cada dia melhor. Glória a Deus. Eu tô acreditando mais em mim. Eu tô tendo mais desenvoltura para falar da vida, das coisas que vivi, das coisas que superei, das que ainda estou lutando para superar, das coisas que eu ainda quero ser boa, né? Eu quero melhorar como mãe, como irmã, como amiga, como prima. Eu quero melhorar ainda como serva de Deus, é o que eu mais quero. Eu preciso, eu necessito servir ao meu Senhor sem titubear, equilibrada, né? Eu preciso. Isso eu preciso melhorar muito, 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 muito mesmo. E preciso melhorar como também youtuber e como escritora. Todos os dias eu quero estar melhor que ontem. Todos os dias eu quero estar melhor que ontem. Todos os dias eu quero ser, eu quero estar, eu quero poder fazer melhor que ontem. Bem melhor. Isso é prazeroso para mim. Tchim, tchim, naturalmente. Ele tem um pouquinho de como se você estivesse chupando um caju. Dá uma travadinha, mas é muito legal, muito bom. Eu não tomo todos os dias, não tomo muitos dias seguidos, porque como é um remédio, né? Um remédio natural, não deixa de também poder fazer mal. Se você tomar muito, se você se intoxicar, se você passar do limite, é igual qualquer outro remédio, né? Pode fazer mal também. Mas aí simplesinho aqui não tá tão forte e não é todos os dias. Isso além de tudo é energético, né? É muito bom. Pelo menos eu sinto essa energia boa, glória a Deus, que vem das árvores, que vem da vida, que vem de Deus. E eu desejo assim minha plateia linda e maravilhosa para vocês também. Quero que, se você gostou desse vídeo, se você ficou até aqui, se você achou que o conteúdo é legal, que pode ajudar alguém que está meio independência, assim, super dependente emocional, se começar a ver que ele não está tão pegado, ele não está tão grudado, que ele não está tão acolhido e que ele pode começar a ver que ele pode ultrapassar, caminhar mais um pouco em volta, assistir o pôr do sol naquele outro banquinho do outro lado da árvore, não ficar só nesse localzinho que você acha que você está amarrado, comece a experimentar ir um pouquinho mais longe, sentar debaixo daquela árvore que está mais adiante da sua história de prisão, fora do seu cárcere, que você vai ver que é muito libertador começar a ir e vir em paz, sem achar que está devendo nada a ninguém, que está fazendo nada de errado, né? E claro que você tem que andar de bem, em paz, com a lei do Senhor Deus, né? E a lei do homem, que também tem, né? A justiça do homem da terra, que a gente tem que andar dentro dela, respeitando. Então, tudo isso faz bem pra gente. É porque você pode ir e vir em paz, sem medo. Você vai ver você vai ver um carro de um policial, por exemplo, fazendo a rota, você vai, no máximo, dar um bom dia para ele, uma boa noite, né? Se for o caso, mas não fugir com medo, porque quem anda fora da lei, quem anda amedrontado, quem anda doente, né? Fugindo. Então, se você anda em paz, se você tem essa paz, sua vida é muito melhor para ir e vir em paz. Amém? E é assim que a gente tem que tentar passar para os nossos também, para os nossos filhos, nossos netos, para os nossos amigos, para quem convive com a gente. E como eu disse, eu tenho que melhorar muito, né? Eu não dou 10 para mim, eu ainda estou por aí nos 6,8 por aí na vida. Porque tenho superado muito, eu vou ser boazinha comigo, eu vou dar 6,8, a nota que eu dou como
cuidadora de mim como ser humano para os meus amigos e como eu sou, até que ponto eu sou ácida, né? E até que ponto eu sou doce, meiga. Então, é sobre isso. Eu ainda preciso melhorar muito, ainda preciso me desintoxicar muito, ainda preciso me libertar de algumas cárceres que eu ainda vivo. E por mais que eu pense que, sabe, que eu consigo me libertar deles, mas às vezes eles continuam muito forte ainda, essa ilusão desse cárcere dentro de mim. Então eu não sou uma pessoa que já está totalmente liberta. Ainda tem coisas que me deixam meio travada, meio com medo de falar sobre o assunto, meio com vergonha do que vão achar do que eu estou falando sobre isso. Claro que tem um milhão de temas dentro de mim que ainda é um grande tabu, né? Porque parece assim, ela não tem tabu, eu tenho vários para quebrar, muitos mesmo. E nem sei se quebrarei até o fim da vida, só Deus sabe, mas não é que eu não queira. Muitas coisas eu já tentei e algumas eu achei que tá tão difícil que eu vou empurrando com a barriga. Mas são coisas que são cárceres que não me levam a uma doença, a adoecer mentalmente, a viver super triste. Os cárceres que mais me prendia, que mais me humilhava, que mais me derrotava, que mais me fazia pequena, graças a Deus esses eu já rompi. Mas tem uns ainda que ainda me dão uma amarrada assim, e tem uns assuntos que eu ainda não sei conversar sobre eles, porque eu não estudei, porque eu não li livros sobre eles, porque eu não vi um especialista conversando mais abertamente sobre eles, ou eu ainda não entendi o que o especialista fala naquele tom que eu gostaria de ouvir. Então, talvez por isso tem muito tabu ainda, muita coisa que eu ainda tenho um pouco de medo de falar e ser cancelada por a vida. Não estou falando aqui de rede social, estou falando pela vida, né? Por tudo, onde a gente anda, onde a gente faz compra, onde a gente passeia, onde a gente se diverte, no nosso mundo aqui, vida real. Então, sobre isso eu ainda tenho muita coisa para destravar na minha vida, sim. E graças a Deus que tenho, porque quando acaba um bocado das suas missões, aí você vê que você está fazendo mais o que aqui, né? Se você já resolveu tudo, se está tudo resolvido na sua mente, se você já acha que você fez tudo o que tinha que fazer, aí você está fazendo mais o que aqui. Então sempre tem alguma coisa assim para você aprender, para você quebrar um tabu, para você tentar melhorar na sua vida, e é sobre isso. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus me permitir. Tchau, tchau.